Ecologia em Ação apresenta hoje um programa diferente, um programa onde nós vamos fazer uma avaliação e uma análise da Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, a APREMA-SC. É uma entidade que existe desde 1977. Ela foi organizada, fundada em Joinville no dia 15 de março, inclusive na sede da Associação Comercial e Industrial de Joinville, que naquela época estava muito preocupada com a possibilidade de uma fábrica de papel se instalar em Joinville, inclusive com reflorestamentos que viriam assim impactar a Mata Atlântica, a mata nativa, na região. Então, fomos encorajados pelos empresários na época, liderados pelo prefeito Luiz Henrique da Silveira, que foi o nosso primeiro sócio fundador da associação. Ela veio, a partir de então, prestando excelentes trabalhos na área ambiental, com educação ambiental. Também foi muito dura para com os criminosos ambientais propositais, que, conhecendo a legislação, sendo advertidos e assim mesmo praticaram crimes ambientais. E aí nós tivemos aí eminentes advogados que participaram da associação ativamente como voluntários, desempenhando o seu papel jurídico, profissional, em favor da comunidade. Então, o Dr. Raul Tavares da Cunha Melo foi um dos advogados que colocou na justiça inúmeros predadores da Mata Atlântica. Celeste Chimin foi um outro advogado importante, muito eficiente. Dr. Adalto Vieira também desempenhou alguns processos, um deles, inclusive, juntamente com o filho dele, o Carlos Alberto Virmão Vieira, que conseguiram, num ajustamento de conduta, a sede da associação. Então, nós temos sede própria. O condomínio é muito caro para uma sala de poucos metros, mas estamos enfrentando a situação, estamos com todas as nossas contabilidades, despesas em dia, graças ao apoio de inúmeros doadores, simpatizantes da causa ambiental. Mas, com a nova diretoria, depois de alguns anos de um stand-by, como se diz em inglês, de uma época sem grandes movimentações, os últimos presidentes não estavam assim muito encorajados de atuar fortemente na questão ambiental, mas com a retomada das atividades no mês de junho, nós provocamos uma nova eleição, uma Assembleia Geral Ordinária, e eu fui conduzido novamente como presidente para dirigir a APREMA. Nós conseguimos colocar em dia a parte das atas que não tinham sido averbadas no registro de título e documento desde 2004. Fizemos um trabalho que levou meses até que se conseguir averbar todas essas atas que chegaram no ano de 2018 com essa ata de junho, com a eleição e posse da nova diretoria da qual eu sou presidente. Então nós estamos atuando, o nosso CNPJ está em dia, nossa situação legal jurídica também está ok, em dia, e desta forma nós podemos impetrar e protocolar no Ministério Público Federal e Estadual demandas de interesse da sociedade para atender também estatutariamente os objetivos da entidade que, ao constatar crimes ambientais, ela tem por obrigação, de acordo com a Constituição, fazer a respectiva notificação às autoridades dos crimes ambientais que ocorrem, que ocorreram
encaminhando assim para essas autoridades documentos, uma petição, laudo técnico pericial, e esses documentos todos juntados com o laudo ambiental de um profissional com uma ART, anotação de responsabilidade no CREA, isso é encaminhado para o jurídico da associação, onde nós temos uma profissional muito competente na área ambiental, que é a doutora Ana Echevenguá, que é diretora também e que tem atendido muito bem as entidades ecológicas aqui na região e no estado de Santa Catarina. Então nós estamos assim muito bem aquinhoados por profissionais competentes, nós temos agrônomos, no rol de sócios da Prema nós temos 14 engenheiros agrônomos, temos engenheiros florestais, biólogos, advogados, e a entidade tem o respaldo jurídico para atuar desta forma na competência da cidadania, protegendo o cidadão, a família, o empreendedor e a natureza de eventuais agressões que possam assim impactar a qualidade de vida das pessoas e deteriorar as reservas nativas, os ecossistemas protegidos, as áreas de preservação permanente, que são os morros e os mangues, e desta forma nós legalmente atuamos a partir de junho desse ano, novamente, em parceria com o Ministério Público. Nós temos um Ministério Público em Joinville muito competente, um Ministério Público que realmente atende a sociedade civil organizada, ele realmente recebe as notificações, recebe as denúncias, recebe processos já bem montados pelo nosso jurídico, analisa e nos comunica da viabilidade ou não de encaminhamento para a parte do magistrado, do juiz. Esperamos assim que com essa forma de trabalhar da Associação de Meio Ambiente, a gente possa atender não só os empresários da cidade, porque é muito complicada a questão ambiental hoje em Joinville. Nós não temos mais uma fundação, uma Fundema, que realmente era de uma competência extraordinária, levava muito tempo para liberar os processos, porque muitos processos eram encaminhados de uma forma equivocada, sem documentação, muitos consultores protocolavam um simples requerimento de licenciamento ambiental prévio e não anexavam documentos. E como tinham a procuração dos empresários, dos industriais, dos prestadores de serviço, ele simplesmente não dava sequência. E isso prejudicou muitas empresas, e esse conceito assim de maus projetos, de mau encaminhamento, acabou recaindo em cima da Fundema e da Fátima, que hoje se chama IMA, Instituto de Meio Ambiente. Isso tudo está sendo revisto, os procedimentos estão sendo digitalizados, hoje você virtualmente trabalha num processo de licenciamento ambiental para uma indústria, para um prestador de serviço, para uma autorização de desmate, ou supressão de vegetação, para diversos tipos de licenciamento ambiental. Você opera dentro de normas estabelecidas pelo órgão ambiental estadual e seguido pela SAMA, que hoje tem um papel assim muito complicado, porque ela acabou extinguindo a Fundema, repassou a responsabilidade do licenciamento de mais de 1.500 empresas de Joinville para o IMA, para a ex-Fátima, e isso então impactou de forma tal os processos de licenciamento ambiental que deixou muita gente constrangida, e muitos desses processos foram judicializados e coube assim ao juiz autorizar ou não o licenciamento ambiental. Então nós temos assim uma situação bastante complicada em Joinville. O mesmo ocorre com o órgão ambiental estadual, que está desfalcado por falta de verbas. O governo atual que está encerrando, ele não deu muita prioridade para a questão ambiental. O mesmo aconteceu no município de Joinville. Nos últimos 6 anos, a questão ambiental foi
deixada para segundo plano ou ignorada totalmente. E aconteceram, assim, agressões ao ecossistema, às áreas protegidas, às áreas de manguezais, que não tem mais fiscalização. E começou novamente uma grande invasão dos manguezais de Joinville. Dos 6.000 hectares que nós tínhamos de manguezal em Joinville, nós não temos mais a metade. E o resto está sendo agredido de uma forma muito acelerada. E a visão municipal, da administração municipal, ela não privilegia manguezais, não privilegia babitonga, não privilegia nada que diz respeito ao ambiente natural, que promove para nós a qualidade de vida. Mas cabe agora à sociedade, às bases, às entidades representativas de moradores de bairros, os conselhos de segurança, os conselhos de saúde, a associação, a Coman, que é um conselho municipal que atende a todas as associações de moradores de bairro, a esse pessoal todo ficar de vigília, de prontidão e atento às ações que decorrem na Câmara de Vereadores de Joinville, onde nós temos vivenciado, presenciado nas audiências públicas e nas reuniões da Câmara de Urbanismo algo estarrecedor. Então, estamos em final de ano, as coisas estão sendo aprovadas, a toque de caixa contra a cidadania, contra a qualidade de vida do cidadão, para beneficiar alguns poucos sobre o licenciamento ambiental e sobre a utilização de áreas na cota 40 rebaixada, inclusive acima da cota 40. Então, assim, estamos encerrando esse primeiro bloco, já deixando o convite para vocês participarem da segunda parte desse programa e vamos deixando, assim, um espaço para os nossos anunciantes, porque são eles que pagam a conta do Ecologia em Ação. Até lá! Estamos, então, dando continuidade a esse programa hoje, dedicado à Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, a APREMA, uma entidade ecológica das mais importantes do estado de Santa Catarina. Ela tem uma folha de serviço, como eu falei no primeiro bloco, bastante significativa. Nós, inclusive, na década de 80 do século passado, a associação se envolveu a pedido do IBAMA, do IBDF na época, que estava com um projeto na mesa para a supressão de vegetação de mais de 500 hectares de Mata Atlântica dentro da bacia de captação do rio Cubatão e Quiriri. Isto tinha sido já liberado quase pelo IBDF quando o agrônomo, engenheiro agrônomo Ulisses Rogério Arruda Ramos, de Andrade Ramos, ele é delegado, superintendente, no governo militar, nos chamou lá e disse: Gert, cabe à Associação de Meio Ambiente ajudar a comunidade e trazer para nós aqui documentos, pressões da sociedade para impedir esse desmatamento que vai tirar a água de Joinville. O plano de corte, de supressão da vegetação, ele previa a retirada de 80.000 metros cúbicos de madeira de lei de qualidade. E isso por uma empresa do Rio Grande do Sul, que tinha comprado a área exatamente para tirar madeira, era uma madeireira de Caxias, que ia levar essa madeira toda para o Rio Grande para beneficiar e nós ficaríamos sem água. Nós realmente fizemos um esforço, a sociedade joinvilense, ela entendeu o nosso pedido, o nosso socorro, a Câmara de Vereadores, do prefeito, o 13º BC, do Batalhão de Caçadores, que hoje tem uma outra denominação. Nós tivemos o apoio da sociedade civil organizada, das demais entidades ecológicas, da própria CASAM, da maçonaria,
do Rotary, do Lions, a Câmara Júnior, todos esses departamentos, esses setores da sociedade civil organizada deram amplo apoio para a Prema e nós levamos para Florianópolis, colocamos na mesa do superintendente Rogério Ulisses a documentação de socorro dos joinvilenses para arquivar o processo. E o processo foi arquivado e atrás desse grande desmatamento estava o Jorge Bornhausen, e que tinha como amizade aquela madeireira e o proprietário desta área, que até hoje se mantém intacta, produzindo água para nós, para essa comunidade hoje, que está com mais de 600 mil habitantes, na grande Joinville, e salvamos a nossa água. Mas quero entrar num outro assunto, que diz respeito à poluição hídrica. Nós tivemos essa semana um chamado da comunidade da Rua Anita Garibaldi, ali nas proximidades da ponte do Rio Jaguarão, quase no final da Anita, próximo já à BR, próximo àquela entrada para o bairro da Zona Sul, para ir para o Morro do Meio, Nova Brasília, e os moradores estavam lá na ponte observando as águas do riacho Jaguarão, totalmente de cor alaranjada, característica de óxido de ferro, e que estava matando os peixes. Então a gente notava lá que tinha peixe com quase meio quilo, 30 a 40 centímetros de comprimento, tilápias, traíras, bagres, cascudo, estava tudo lá de barriga para cima, não conseguindo mais nadar. E conforme as imagens que eu estou mostrando para vocês aí, e o povo pedindo ajuda da Polícia Ambiental, e um dos moradores que fez o registro para mim, que foi lá atender a ocorrência, ele me disse que tinha solicitado a Polícia Ambiental e que a polícia disse que eles estavam sem carro, e que o carro que eles tinham disponível estava fora do município, atendendo uma outra chamada de emergência. Então, a Polícia Ambiental simplesmente não funciona mais. E aí a SAMA, que foi interpelada também pelos moradores, através de telefonemas, também orientou os moradores desesperados, enraivecidos pelo que estava acontecendo, ligaram para a SAMA, eram 9 da manhã, em pleno expediente da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, e informaram para os moradores que eles deveriam entrar em contato com o 56, que é o telefone da ouvidoria da Prefeitura de Joinville, e a ouvidoria orientou os moradores a fazerem um requerimento, fazerem um cadastro da ocorrência, que eles iriam avaliar depois e que eles tinham um prazo de 1 semana para dar a resposta de uma emergência em plantão, para depois então se pronunciarem e tomarem as providências. Vocês vejam, essa é a agilidade instalada nas questões ambientais. Freio puxadíssimo. Não tem carro para a Polícia Ambiental, a SAMA está com inúmeros fiscais de prontidão, de plantão, mas se fosse ali um desmatamento, alguma coisa que tivesse implicação com alguma empresa, a SAMA iria imediatamente atender a solicitação. Mas não. Então, instalou-se assim uma burocracia proposital para dar total ineficiência às questões ambientais, que é de obrigação do Executivo e de acordo com o artigo 225 da Constituição, atender imediatamente à sociedade requerente. Então, esses moradores me chamaram, eu fui lá, tirei inúmeras fotografias, que eu estou mostrando aí algumas, e constatei, fui dentro do rio, constatei diversos peixes já boiando, a água já arrastando, e aquela água alaranjada de óxido de ferro, ela vinha, eu fui ver o local da geração disso e já encontrei uma vala entrando no Rio Jaguarão, numa sopa alaranjada, escura, cheia de óleo,
vazando para dentro do rio. E a partir daquele ponto, a água tornou-se perigosa para a ictiofauna e para a vida do rio Jaguarão, que passou a ser um rio limpo graças à implantação do sistema de esgotamento sanitário que a Água de Joinville implantou nessa região da Anita Garibaldi. Triste, isso é muito triste. E a falta de compromisso das nossas autoridades que nós elegemos, reelegemos. É isso que nós queríamos? Não é possível esse atendimento. Mas nós somos culpados. Nós temos que escolher melhor os nossos futuros candidatos, temos que ver na realidade o que eles vão propor quando estiverem no executivo, de que lado eles estarão, se eles serão coerentes com o que prometeram em campanha. Nós não temos as autoridades que estão atualmente na Câmara de Vereadores e no Executivo não nos representam, não representam mais a vontade de muitos e muitos joinvilenses. Então a gente levou esse assunto para a reunião da Prema, da quinta-feira, dia 6 de dezembro, onde foi apresentado a situação do rio Jaguarão, foram mostradas as imagens, foi feito um comentário detalhado sobre essa ocorrência, também foi documentado um contato feito com a empresa poluidora, foi feita uma inspeção interna nos locais onde ocorreu um acidente de uma batelada de óxido de ferro, porque a empresa trabalha com gravação de metais. E, logicamente, ela tem uma estação de tratamento e houve, assim, um acidente causado por um operário. Não vou declinar a empresa aqui, porque ainda não é o momento, e nós também fomos recomendados e aconselhados pela diretoria presente a essa reunião da Prema, na quinta-feira que passou, para que encaminhássemos uma notificação ao Ministério Público Estadual, por obrigação de estatuto nosso. Mesmo que a gente não quisesse, nós temos a obrigação estatutária, de acordo com os objetivos da entidade e de acordo com a legislação vigente no Código Ambiental Brasileiro, quem tiver conhecimento de um crime ambiental tem que fazer a comunicação imediata ao gestor ambiental municipal ou estadual. Então é isso que tem que ser feito. E a reunião, assim, ela debateu diversos temas, a agenda nossa, vocês estão vendo aí a agenda dos trabalhos, nós falamos sobre cota 40, a presença da Prema na Comissão de Urbanismo, a presença de um representante da Prema na audiência pública na Câmara de Vereadores, que foi presidida pelo vereador Udir Nunes, sobre o rebaixamento da cota 40 e o uso desta área para infratores, para aqueles que cometeram equívocos no passado, terão como presente agora a utilização dessas áreas. Então, nós estamos atentos, estamos de olho nos vereadores, estamos de olho nessas mensagens que o Executivo manda para a Câmara, sob coação muitas vezes. Mas isso chama-se democracia e do lado do cidadão nós temos que praticar a cidadania. A associação, então, está funcionando, nós fizemos já diversas demandas. Uma das demandas, nós pedimos ao Ministério Público que nos informasse para onde que foram os resíduos da construção civil do Fórum Estadual, que foi desmontado de uma forma muito rápida lá na Princesa Isabel. Para onde é que foram esses resíduos da construção civil? Será que foram para aterrar os mangues? O Ministério Público está com essa nossa petição na mesa e nós certamente teremos uma resposta da doutora Simone ou então do doutor Marcelo Mengarda, que são os nossos excelentes representantes em defesa da comunidade e do meio ambiente. Então, eu vou me despedindo de vocês, agradeço pela atenção a esse programa, façam um contato, mandem mensagens, telefonem para a Prema, que eu estou deixando o telefone da Prema aí, que é o mesmo telefone do programa. Vamos melhorar esse Brasil, vamos fazer com que o Brasil e os brasileiros
sejam competentes também. E a qualidade de vida em primeiro lugar. Até o próximo programa Ecologia em Ação.